Thiago Roberto Espíndola Augusto, tenho 22 anos e torcedor do Vasco. Bom, foi muito por influência do meu avô. Meus pais são separados e quando meus pais se separaram eu fui morar com a minha mãe na casa do meu avô. E meu avô já era vascaíno, só que meu pai era tricolor. Então meu pai tinha a grande ambição de me fazer esse tricolor com ele, né? Mas aí a convivência com meu avô, o pessoal da família do meu avô, todo mundo vascaíno, e eu comecei a conhecer o clube, e aí foi aí que surgiu a minha torcida pelo Vasco. Torcer pro Vasco quando eu era criança era muito mais tranquilo do que é hoje, né? Porque na época o Vasco era o grande time, assim, vamos dizer assim, do Rio, era o que mais estava se destacando na época. Então, na minha infância, era tirar sarro de todo mundo, qualquer coisa era um sarro que eu tirava de alguém. E eu, na minha infância, na minha época, a maioria dos meus amigos eram vascaínos. Alguns torciam para outros times, mas a maioria sempre foi vascaína. Ultimamente eu costumo ver na TV. Tenho ido pouco aos estádios. A última vez que eu fui foi ano passado, se eu não me engano. Ah, Hoje em dia, o time do Vasco, assim, pra quem ama o Vasco mesmo, ir ao estádio hoje é mostrar que realmente ama o clube, porque a situação não é fácil. Mas atualmente eu tenho visto, eu pretendo voltar a frequentar o estádio porque é diferente quando você está lá dentro, você se sente mais parte do jogo do que quando você está em casa. Então é vamos dizer que uma ambição que eu tenho para pro futuro próximo voltar a frequentar os jogos do Vasco. Bom, hoje, uma palavra que define o Vasco eu acho que é desarmado. Falta um pouco de comunicação, é, diretoria, jogador, diretoria, torcida, até mesmo da torcida com os jogadores, que a torcida do Vasco ela é acolhedora, mas ao mesmo tempo que ela é acolhedora, ela não tem uma determinada paciência que outras torcidas têm, principalmente com determinados jogadores. Mas eu acredito que a casa entrando em ordem, começando de cima, começa a refletir dentro de campo no time. E o reflexo disso, até comentando outro dia com um amigo, é que uma entrevista recente do presidente, né, que ele falou que o campeonato dele é ganhar do Flamengo. E eu conversando com um amigo, né, eu peguei e falei assim, bom, um time que é armado só para ganhar um jogo, ganhar o clássico do principal rival, é o time que realmente está brigando aonde está brigando, entendeu? Não é um time que foi armado. Óbvio que a gente sabe, todo vascaíno sabe que a condição do Vasco financeira não é a condição que vai permitir montar um time para você ser campeão brasileiro. Mas até mesmo com esse elenco que o Vasco tem, mas se houvesse um planejamento de uma ideia, olha, hoje a nossa ideia é ficar em tal parte da tabela. A gente sabe que não pode brigar muito lá em cima, mas vamos fazer um campeonato digno. Mas não tem, entendeu? Não tem esse planejamento. A ideia era, bom, do presidente principal é ganhar do Flamengo, que eu acho, modéstia à parte, uma tolice. É um jogo como qualquer outro, óbvio. É um clássico, é o grande rival, mas não muda nada. É um jogo, vale os mesmos 3 pontos que vale se jogar com a Chapecoense, né? Então, eu acho que precisa primeiro se arrumar. Depois que se arrumar, a coisa vai começar a andar para poder sair dessa fase que o Vasco está vivendo. Bom, sem dúvida é o Flamengo, né? Não tem como. Os outros têm uma rivalidade, rivalizam por algum motivo, né? Atualmente aí tem essa rivalidade do Fluminense pelo lado da arquibancada, que também acho uma bobeira, né? Botafogo também já em determinados momentos rivalizou com o Vasco. Mas assim, eu acho que sempre vamos dizer assim, que a pedra no sapato, a pedra no caminho sempre foi o Flamengo, né? E até por tudo que envolve, né, a disputa, né, das duas maiores torcidas do Rio, né? Então, sem sombra de dúvida, o meu rival do Vasco é o Flamengo. Numa boa. É bom que sempre tem um assunto, né? Às vezes você tá passando na rua, um conhecido te vê, você não vê, o cara do outro lado da rua mexe com você, ou porque o Vasco perdeu, ou porque o Flamengo perdeu, você acaba mexendo com a pessoa. E isso eu acho que a rivalidade, quando ela tem uma amizade, né? Ela é benéfica, ela é gostosa de você viver. Até mesmo num momento assim que, por exemplo, hoje que o Vasco não vive um bom momento. Mas eu acredito que quando a, a gente acaba esquecendo esse lado mais rústico, essa coisa de ter que ganhar, de ter que
que você começa a entrar no lado mais humano da coisa, eu penso assim, eu acho que a rivalidade é independente de clube. Você tem que viver ela sabendo que a outra pessoa que está lá do outro lado, ela tem um outro clube, mas ela também tem uma história, ela tem uma vida, entendeu? Não dá só para você levar o clube em consideração. Então eu acho que quando a coisa entra na brincadeira, entra na gozação, é super válido e independente da situação, a rivalidade faz um bem. Bom, historicamente o Roberto Dinamite, né? Mas eu digo que dos que eu vi jogar, sou de 92, Essa era a próxima pergunta, que dos que é, você viu jogar. dos que eu vi jogar, assim, eu tenho três que eu considero, seriam quatro, mas assim, eu vou dizer três assim que, pro que eu gosto do futebol, são caras que no meu time jogariam sempre, né? Que são o Romário, o Edmundo e o Felipe. São três caras que eu teria certamente no meu time, independente da situação. Gol inesquecível, nessa minha época tem muitos, mas um gol inesquecível, um jogo inesquecível foi o de 2000 contra o Palmeiras, na final da Mercosul. Principalmente, todos os gols foram inesquecíveis, né? Tanto os do Palmeiras quanto do Vasco, porque você tá assistindo um jogo, seu time virar o primeiro tempo numa final, perdendo de 3-0 com um jogador a menos e o time não se encontrando em campo no segundo tempo, conseguir virar o jogo, né? O quarto gol do Romário na virada foi aquele que a lágrima que tinha ficado já saiu e você não estava nem mais sabendo que você estava gritando, chorando, rindo. Foi o gol assim que eu vi que eu considero inesquecível. Bom, a jogada, eu não me recordo como ela começou. Eu sei que a bola estava com o Viola. Ele já estava entrando dentro da área do Palmeiras. A intenção dele era levar para o fundo a jogada, só que, se eu não me engano, foi o Juninho Paulista que atravessou a jogada e acabou esbarrando na bola. Aí ficou um bate-rebate. Ele chutou, a bola pegou no zagueiro do Palmeiras e sobrou pro Romário. Ele estava sozinho, o goleiro já tinha caído para tentar fazer a defesa no chute do Juninho. Mas como a bola desviou e foi pro pé do Romário, Romário dentro da área, não tem como não ser gol. Então, eu diria que é desse jogo, né? No gol tinha o Elton, na zaga era o Júnior Baiano, saudoso Júnior Baiano que foi expulso no jogo, né? O Edivan, na lateral, se não me engano, era o Jorginho Paulista com o Clebson, aí no meio foi Nasa, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, agora me falhou o outro nome, mas no ataque era que começou inicialmente o jogo, foi o Euler e o Romário. E no decorrer do jogo entrou o Viola, acabou entrando até o Mauro Galvão, que há pouco tempo eu não me recordava. Eu, pesquisando até mesmo a respeito do jogo, revendo, né, num programa esportivo, o Mauro Galvão tinha ficado no banco nesse jogo. Se eu não me engano foi por lesão, não lembro. Mas era um time assim que você sabia que, vamos supor, o técnico, na época do João Santana, eu acredito que quando você tem um time desse, basta você escalar o jogador que o time vai jogar por si só. Eram os caras que se entendiam, sabiam onde os outros estavam, né? Não tinha dificuldade de jogar. Apesar de nesse jogo o time ter começado mal o primeiro tempo, né? Independente disso, era um time que a escalação dele já dizia o que ia acontecer no jogo. Vou manter esse de 2000 também. Mas teve outros que também fizeram, vão fazer sempre parte da história do Vasco, principalmente da minha. Né? Em 98 teve Libertadores, teve Brasileiro em 97 que eu não digo que eu acompanhei, mas eu vi, assisti vídeos, assisti, né, os jogos assim, principais. Teve o Brasileiro também, depois que o Vasco ganhou em 2000, na Copa João Avelange. Mais recente agora teve a Copa do Brasil. E, assim, falando de título, mas mesmo sem o título, eu acredito que o time do Vasco, se não me engano, de 2011, que foi até quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, que o Vasco foi vice-campeão brasileiro, eu acredito que aquele vice-campeonato brasileiro representou muito mais do que um vice-campeonato, né? Pelo que o time era, pelos jogadores que ele tinha, mas muito pelo que o time jogou. Eu acredito que mesmo sem o título do brasileiro, o time já tinha conquistado a Copa do Brasil, mas é um time que certamente, dos últimos, foi o melhor que o Vasco teve. Teve um jogo estadual Vasco-Flamengo, né, que foi no Engenhão, o Maracanã estava fechado ainda para obra. Eu estava lá no jogo e assistindo o jogo acontecendo.
né? E do nada, eu parado lá na arquibancada, em pé, assistindo, vem aquela multidão de gente correndo pra minha direção. Eu só tive o tempo de ir pro lado junto com um amigo meu que tava lá, e aí quando a gente viu, a briga não era nem dentro do estádio, a briga era do lado de fora. Depois aconteceu lá dentro de as pessoas quebrarem as cadeiras e jogarem pro outro lado, mas é, até mesmo quando eu não estava fazendo parte do jogo, não estava assistindo no estádio, passando, né, perto do Maracanã em algum dia de jogo, assim, principalmente clássico, contra outros times assim é mais difícil, mas clássico eu acredito que dependendo do clássico é sempre um clima assim meio tenso, mas não é, eu acredito que um dia isso possa acabar, né? E também não é um motivo para as pessoas deixarem de ir, mas hoje em dia você tem que ir com a mesma vontade que você vai para ver o jogo, você tem que ter a mesma vontade de acabar se protegendo numa situação dessa. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tu imensa torcida bem feliz, norte, sul deste país. Tu estrela na terra a brilhar, ilumina o mar. Eu sempre gostei de Copa do Mundo, né? Sempre assisti, sempre gostei do clima que é criado. E quando a Copa foi aqui, foi, né? Aquela loucura, né? Mas eu acredito que, assim, independente das coisas erradas que aconteceram, vamos olhar o lado bom, que foi a gente poder acompanhar de perto, né? Não só a seleção, mas outras seleções, outros países, outras culturas, outras pessoas. E eu acho que foi muito mais benéfico do que maléfico a Copa do Mundo, apesar do que aconteceu na semifinal do Jogo do Brasil, mas eu acredito que para todos os brasileiros, né, dessa época, de quem não teve oportunidade ou de quem teve oportunidade de 50 e poder vivenciar novamente agora, né, no ano passado, é uma coisa que você leva pro resto da sua vida. Eu fui no Maracanã agora, né? Eu achei interessante, né? Apesar de ter perdido muito vamos dizer, da característica do estádio, né? Acredito que a organização, até em termos de lugares, né? Foi boa, né? Tira um pouco a identidade em termos da dimensão do estádio, aquela liberdade que você tinha, uma liberdade maior no antigo Maracanã, mas eu acredito que toda reforma, tudo que vem para trazer um pouco de modernidade, um pouco de viabilidade para as pessoas, acaba sendo sempre benéfico. Hoje, eu acredito que tenha tido alguma melhora, né? Houveram alguns procedimentos que tanto a justiça como a polícia passou a tomar que deu uma melhorada comparado ao que era antes, que antes era realmente complicado, né? Mas eu acho que ainda precisa evoluir, né? Principalmente em termos de segurança, né? Do que até porque e eu acho que principalmente os jogos, né? Eu acho que uma coisa positiva, voltando ao assunto da Copa do Mundo, é não tratar o jogo como apenas um jogo, né? Tá indo, vamos supor, o Vasco tá indo no Sul jogar contra o Grêmio. Não importa, isso não importa, tem que ser tratado como um evento. Então eu acredito que todo o evento você tem que ter o cuidado desde da criação, de como você vai oferecer esse evento, até a segurança de quem vai estar lá dentro. Então eu acho que ainda tem que ser um pouco melhor elaborado, um pouco melhor pensado para você poder não só no estádio ter segurança, mas principalmente fora dele, que do lado de fora é onde as coisas acontecem. Eu conheço um pessoal que, de torcida organizada, já não faço parte, né, diretamente, mas já fui a muito jogo do Vasco e por conhecer as pessoas, né, até mesmo as pessoas que foram comigo, ficava lá com eles, assim, é bom cantar o jogo todo, você tá lá apoiando o clube, né, mas quando parte pra parte mais agressiva, eu já não acho que passa a ser uma torcida organizada. Eu acredito que a principal função que a torcida organizada tem é o incentivo. É você jogar junto, né? 90 minutos, o dia a dia do clube, você tá sempre junto, mas eu acho gostoso você ainda ter uma torcida organizada dentro dos estádios. Mas eu acredito que essa parte essa segurança ainda não, as pessoas ainda não têm.